A partilha que eu vou fazer com vocês, né, o tema que me foi dado foi o coração da mulher que confia no Senhor. O coração da mulher que confia no Senhor. Antes de eu ler a palavra, eu queria... Daniel, capítulo 13. O som tá bom? Antes de ler a palavra, de começar a partilhar aqui, eu queria perguntar para vocês, quem aqui de vocês, em algum momento, se sentiu julgada por alguém? Quem aqui se sentiu humilhada, envergonhada por alguém ou por alguma situação? Quem, além de se sentir julgada, se sentiu condenada, ou seja, deram a sentença, a regra final? Bem, então eu tô no caminho certo, eu acho. Quem aqui de vocês já recebeu uma proposta, um convite, alguma coisa não muito lícita? Vamos fazer alguma coisa? Vamos ir em algum lugar? Pensa bem. Quem aqui já se encontrou ou se encontra em situações difíceis, que acha que não tem uma solução tão fácil? Muito bem. Bom, diante desses questionamentos, né, e diante do nosso sim, né, Deus vem nos dizer, através do livro de Daniel, no capítulo 13. E Deus vem contar a história de Susana. Eu vou ler alguns pontos, tá? Mas toda a história de Susana, depois, com calma, eu peço que vocês continuem rezando e continuem, né, que Deus vai suscitando outras coisas. Mas a história de Susana era uma mulher muito piedosa, né? Ou seja, era uma mulher muito amável, muito afável, muito dócil, uma mulher muito bonita, e ela foi dada a casamento a Joaquim, um homem muito rico, né? E ela era de uma grande beleza, né, diz a palavra. E foi morar na casa de Joaquim. Junto à casa de Joaquim havia um jardim. Junto à casa de Joaquim havia um jardim. E um jardim muito bonito. E eu fiquei pensando, né, hoje, nessa questão do jardim, né, que é muito próprio da palavra. Aqui em São Paulo a gente não tem muitos jardins, né? O máximo que a gente tem é umas plantinhas no quintal, né? E naquela época, ter um jardim era um sinal de realmente uma pessoa ser muito rica, né? Era um sinal de riqueza, né? De que aquele homem era de fato um homem poderoso. E aí eu estava pensando, né? Aqui em São Paulo a gente pode falar, na sua casa tem piscina? Se tiver piscina, a gente sabe que é diferenciado, né? Se tiver uma piscina. E era a mesma coisa, mas naquele tempo era um jardim. Porque o jardim para Deus é muito significante, né? O jardim é um lugar belo, né? E que diz muito. Então Deus, né? Naquele tempo ainda, Deus tinha, né, um cuidado especial com o jardim. E atrelado a isso tem uma passagem que eu gosto muito, que diz muito da minha vida, que eu entendi também, que não precisa, eu só vou comentar, tá? É Mateus 6:36, que fala assim, 30. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo,
quanto mais vós, homens de pouca fé. Não vos afligeis com que comeremos, com que beberemos, com que vestiremos. Isso são coisas dos pagãos. Então, assim, eu trouxe essa passagem porque aqui já era um jardim também que Deus estava falando, né? E isso sempre me moveu, né? Essa palavra sempre me moveu. A confiança em Deus. E na história de Susana é exatamente isso que ela quer trazer pra gente. Susana, então, era uma mulher muito bonita, que foi dada de casamento a Joaquim. Um homem muito rico, um homem de grandes posses, e que na sua bela mansão, na sua bela casa, tinha um jardim onde Susana todos os dias ia dar uma volta, né? Então, antes do meio-dia, Joaquim costumava receber os juízes e os anciões da cidade os juízes iam lá justamente para discutir e fazer litígio das ações da cidade, né? E depois do meio-dia, todo mundo ia embora, e era quando Susana descia para o jardim para caminhar, né? Para ficar ali no jardim. Esses anciãos, vendo a beleza de Susana, se encantaram por ela, né? E aqui está uma passagem que eu gostaria que vocês, de repente, marcassem, que é no... Agora eu preciso do óculos, que eu não enxergo muito bem. Lá pelo meio-dia, no versículo 7. Lá pelo meio-dia, quando toda essa gente tinha ido embora, Susana vinha passear no jardim de seu marido. Os dois anciãos viam-na, portanto, todos os dias durante seu passeio, tanto que se apaixonaram por ela e perderam a justa noção das coisas. Desviaram os olhos para não mais ver o céu e não ter mais presente no espírito a verdadeira regra de comportamento. Veja, no versículo 9. Perderam a justa noção das coisas. Desviaram os olhos do céu e não ter mais presente o espírito da verdadeira regra de comportamento. Ou seja, neste momento ele se apaixona. Isso diz para mim, né? Vou falar o que diz para mim, espero que toque no coração de vocês. O quanto a paixão nos cega, o quanto a paixão por coisas nos tira o foco de Deus, né? O quanto a paixão nos movimenta, né? O olhar para baixo e deixa de olhar para o alto. Então, isso para mim ficou muito impactante. Então, eles perderam pela beleza, pela paixão, eles perderam. O quanto, às vezes, a gente perde, deixa de ir na missa, né? Deixa de frequentar as coisas de Deus por uma paixão, né? Quantas vezes a gente está indo na missa bonitinho, mas começa a namorar, quando jovem, né? Começa a namorar, mas não vou mais na missa, não. O namorado não quer, né? Então aqui aconteceu também, e eles já eram anciãos, né? Já não eram jovens, não, mas eles também se apaixonaram. Ambos foram atingidos pelo amor a Susana, mas nem se confiaram mutuamente sua emoção. Tinham vergonha de se declarar um para o outro. Aqui também tem uma coisa muito importante. O quanto a gente ocultar as coisas, esconder as coisas, nos revela muitas vezes que é algo indevido, né? O quanto a partilha, muitas vezes, daquilo que a gente sente, ela é libertadora, ela nos ajuda, né? Esses anciãos aqui, eles se apaixonaram, os dois se apaixonaram pela mesma mulher,
deixaram Deus de lado e não contaram para ninguém. E ficavam inquietos, claro, né? Você tem algo que não está de acordo com aquilo que Deus, eles sabiam que eles estavam errados, eles sabiam que aquilo não era uma coisa boa e eles esconderam. Mas nem tudo que está oculto um dia vem ser revelado, né? Os dois quiseram dar uma de bom moço, tchau, tchau, vou para minha casa. Eles se despediram, foram embora para casa, só que eles viraram a esquina, voltaram, e os dois voltaram. Falou, o que você está fazendo aqui? E você? E aí viu que não tinha jeito, precisava contar. Ele falou, olha, eu estou apaixonado por Susana. E o outro ancião falou, eu também. Ah, então nós dois estamos, vamos, né? Vamos dar um jeito de expressar esse nosso amor por Susana, então. E aí eles começaram a planejar um jeito, né, de encontrar com Susana sozinha. E um belo dia, Susana vai para o jardim, resolve inclusive se banhar, pede para suas escravas, né, para suas servas irem buscar óleo, e ela fica mais sozinha ainda, né? E esses dois anciãos estão escondidos no jardim. E eles aparecem, e ela está sozinha, eles aparecem, e ali eles fazem uma proposta para ela. Por isso que eu perguntei, quem de vocês já recebeu uma proposta? Eu já. É assim, não não exatamente igual essa, mas já, né? Uma proposta onde eu precisaria decidir o que era melhor eu fazer, né? E a gente por muitas vezes recebe, né? Às vezes no ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho a gente recebe. Olha, se você fizer isso, não contar para ninguém, né? Às vezes no relacionamento também, olha, né, vamos fazer tal coisa, não conta para ninguém, né? Então a gente passa por essas provações. Bom, as portas dos jardins estão fechadas, disseram eles, no versículo 20. Ninguém nos vê, ardemos de amor por ti. Aceita e entrega-te a nós. Se recusares, iremos denunciar-te, diremos que havia um jovem contigo e que foi isso que fizeste sair tuas servas. Então esses anciãos encontraram Susana e disse, olha, nós estamos apaixonados por você, nós queremos, né, ficar com você, aceita a gente, né, tenha uma relação conosco, e se você não tiver, nós vamos dizer que tinha um outro homem aqui. E Susana se viu, né, falou, e aí ele falou, se você recusar, você vai ser condenada do mesmo jeito. Por isso a pergunta, alguém já se sentiu julgado e condenado? Né? Susana ali estava, naquele momento ela estava nessa situação. Susana exclamou tristemente, que angústia me envolve por todos os lados. Consentir, eu seria condenada à morte. Recusar, nem assim eu escaparia de vossas mãos. Não. Prefiro cair sem culpa alguma em vossas mãos do que pecar contra o Senhor. E aí eu vou fazer uma partilha da minha vida pessoal. Quando eu tive a graça de me encontrar com Deus, eu já tinha 28 anos. Então, até uns 28 anos eu vivia sem conhecer as coisas de Deus. E no mundo, não era errado para mim ter uma sexualidade desregrada, não era errado para mim beber, não era errado para mim fumar. Eu só não usava droga, graças a Deus. Mas, né, a bebida, tanto quanto, é uma droga, né, fora da medida. Uma sexualidade desregrada também é, ou seja, né?
Eu não era essa mulher piedosa que estava aqui. Não era. Não era essa mulher. Mas quando eu conheci a Deus, de fato meu coração se voltou para Ele. Quando eu conheci a Deus, e Deus nos dá essa graça de reconciliar, de apagar tudo e começar uma vida nova. Então, a partir dos meus 28 anos, com a graça de Deus, eu comecei a me tornar uma mulher nova. Piedosa, talvez? Nem tanto. Mas eu comecei a me tornar mais dócil, eu comecei a me tornar mais afável, né? De um temperamento forte, eu fui me tornando melhor, né? Me organizando melhor. E no meu coração, eu tinha o desejo de casar, que para mim era uma realização. Eu tinha o desejo de casar. E eu lembro que um dia, né, com um namorado, com uma pessoa próxima que queria namorar comigo, ele falou: olha, eu não sou de ficar, eu sou de namorar. Eu falei: mas existe isso, né? Para mim era, mas existe, existe. Ele falou: e olha, eu sou de namorar, e namorar é certinho, né? Namorar, Aí ele falou, né, que não existia, a gente já era mais velho, 28 anos, ele falou que não existia essa possibilidade de perder a castidade. Eu falei: não? Ele falou: não. Eu falei: existe isso? Ele falou: existe. Eu falei: então, na minha cabeça, né, aquele momento ali, então não precisa, pensei eu, né, nem anticoncepcional preciso tomar mais, né, porque a gente tomava anticoncepcional para evitar gravidez. Quando namorava, não ia mais fazer. Nossa, não, aquilo no meu coração caiu assim como uma luva. Eu falei: nossa, como isso é bonito, né, já, né, pensei que eu ia casar, não casei, né. Ele só veio para dizer isso para mim, foi embora e tá tudo certo. Mas depois eu encontrei outro namorado, né? Nesse tempo todo, com 28 anos, eu só fui encontrar o Vanderlei bem depois, né? Mas com 28 anos ele terminou comigo, eu sofri demais. E encontrei outra pessoa que eu fazia a proposta: olha, eu quero ter um namoro santo, né? E aí a pessoa falou assim: não, tudo bem, né? Eu topo isso com você, né? E namoramos durante 3 meses, mas em 3 meses ele mudou de ideia, né? Ele mudou de ideia. Falou: olha, Estela, não dá, né? A gente vai casar, é o mesmo papo de sempre, né? A gente vai casar, pra quê? Eu te amo, você me ama, a gente vai casar, então não tem. Falei: não. Falei: eu não quero. Né? Aí, e assim, nós mulheres, já estava numa fase do namoro, 3 meses, mas assim, nós mulheres eu estava apaixonada, né? A gente fica apaixonada, né? A gente se sente movida ali, né? Só que a proposta dele foi indecente para mim naquele momento. E eu tinha no meu coração, eu não conhecia essa palavra, mas eu tinha no meu coração desde ali que esse não era o propósito de Deus para minha vida. Eu tinha um coração voltado para de fato alguém que quisesse casar comigo sem esse interesse pelo meu corpo. Né? Eu tinha isso comigo. E eu fui humilhada, porque ele falou para mim, falou: mas você não vai ser freira. Eu falei: vou, mas não é isso que eu quero. Então tá bom, vou terminar. Então tá bom, termina. E ali, assim, você chora, você sofre, porque você quer ter, né? Você quer ter uma pessoa. Só que no meu coração, tinha uma confiança no Senhor de que a pessoa certa ainda ia chegar.
No meu coração tinha confiança de que o meu sonho, quando eu tinha 28 anos, que eu conhecia Deus e que Deus ali me prometeu que eu não precisava mais de nada, que eu era uma mulher nova, eu tinha certeza. Então eu não podia. Então eu fui julgada, eu fui condenada, eu fui humilhada, porque o homem que assim deseja, ele vai falando coisas que vai te magoando. Ele vai, de alguma forma, te magoando. E eu acredito que no meu coração tinha: prefiro cair sem culpa alguma em vossas mãos do que pecar contra o Senhor. Porque eu acreditava que o Senhor tinha uma promessa para mim. Conta a história aqui de Susana, que então ele, no dia seguinte, ele foi na casa de Joaquim, como eles iam sempre fazer os julgamentos deles, e eles acusaram Susana de que realmente Susana tinha pecado no dia anterior. Olha, pediu para descer Susana, Susana desce chorando. Ele pede inclusive para tirar o véu, ou seja, eles queriam ainda, ver a beleza e humilhá-la um pouco mais e dizer: olha, ela pecou, tinha um homem com ela, nós não conseguimos segurá-lo, mas existia um homem com ela e ela deve ser condenada à morte. E Susana silenciosamente aceitou aquela condenação. Quando Susana vai, de fato, para frente de toda a sociedade para ser condenada, ela faz a seguinte oração. Então ela exclamou bem alto: Deus eterno, vós que penetrais os segredos, que conheceis os acontecimentos que antes aconteçam, sabeis que isso é um falso testemunho que levantaram contra mim. Vou morrer sem nada ter feito, que maldosamente inventaram de mim. Ali, no versículo 44 tem: Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração. Assim como um dia Deus ouviu a minha oração. Assim como Deus ouve a oração de cada um de nós. De cada uma de nós. Como a levasse para a morte, o Senhor suscitou um espírito íntegro de um adolescente chamado Daniel. Então Deus, para tirar Susana daquela situação, levantou um jovem que era temente a Deus. Deus usa daqueles que são tementes a Ele. Que proclamou que ele não... Daniel levantou-se e falou: eu não faço parte desse julgamento, porque eu não acredito nessa história, Isso o que Daniel fez, eu não acredito. Eu peço para que refaçam o julgamento, que eu conduza o julgamento, inclusive, para realmente poder condenar Susana ou não. E aí Daniel chama um ancião. Veja, os anciãos eram os juízes, eles eram poderosos, eles eram o mais poderoso. Daniel, jovem, chamou perguntou: debaixo de qual árvore você viu Susana despojar-se com o rapaz? Ele falou: de um calvário. Tá bom. Ele falou: você está mentindo, vai embora. Chamou o outro: debaixo de qual árvore você viu Susana se despojar com o cara? Ele falou: outra árvore. Daniel falou: vocês estão mentindo.
pois um contra o outro vocês estão mentindo, né? Então Deus ouviu a oração. E aí a gente tem essa reflexão. Susana poderia ter feito o quê? Susana poderia ter murmurado, Susana poderia ter reclamado, Susana poderia ter contestado, mas o que Susana fez? Silenciou. Susana silenciou e rogou a Deus. E Deus ouviu a sua oração. Assim como Deus ouve a nossa oração. Nós podemos pensar, nossa, Deus tem tanta coisa para fazer. Deus vai ouvir a minha oração, o meu pedido? Sim. Deus é Pai. Que pai, que mãe não ouve um pedido do filho e não quer atender? Deus ouve as nossas orações. E o que Susana nos mostra aqui é a confiança que ela tinha em Deus. Ela poderia muito bem, eu não tenho culpa. Ela poderia falar, mas ela não falou nada. E é nisso que Deus, né? É nisso que Deus olha. Quantas vezes a gente põe o carro na frente dos bois diante das situações? Eu falei de uma, mas tenho várias para dizer. Quantas vezes a gente quer tomar as rédeas da situação difícil que a gente passa? Né? Quantas vezes, né? A gente quer tirar satisfação de pessoas, de coisas. Quantas situações difíceis em matrimônios, de pessoas casadas. Muitas vezes querem se separar antes mesmo de recorrer a Deus naquilo que Deus tem. Quantas vezes a gente coloca o nosso querer, não faça isso, e a gente faz. Não vai por aqui, e a gente vai. Porque a gente desvia os olhos do Senhor. E Deus quer nos dar essa graça. Deus hoje, todos os dias, e hoje mais uma vez, Ele quer nos dar essa graça. Eu lembro que no trabalho, né? Esse mundo, muitas vezes corporativo, é um mundo também muito injusto, né? Pedem coisas pra gente, muitas vezes, né? E eu lembro que um último trabalho que eu estava, meu chefe me chamou na sala dele, fechou a porta e disse para mim assim: ai, você é muito boa, você é ótima, estou gostando muito do seu trabalho, viu? Eu falei, tá bom. Ai, você quer, se você, né, foi falando, se você for, ele quis dizer, né, se eu fosse boa, se eu ficasse olhando as pessoas, se eu ficasse contando coisas para ele quando ele não estivesse lá, foi dizendo nas entrelinhas, você pode virar gerente, viu? Eu falei, mas a gerência não é uma coisa que me chama a atenção. Eu já falei logo porque não era mesmo. Ali ele já percebeu que ele falou, aqui não vai ter jeito. E eu virei, a partir de então eu virei uma pedra no sapato dele. Uma pedra no sapato, porque ele percebeu que eu não ia me dobrar à chantagem dele.
Mas meu coração muito reto sabia que eu não deveria fazer nada que não fosse. E ele fazia as pessoas entrarem, escreverem mal do outro ainda, para ter provas. Eu tenho cartas contra mim naquele lugar. Ela fez errado. Escreve aqui que você viu que ela fez errado. Para pôr no pronto, é maluco, né? Né? E eu jamais. E ele, depois disso, ele nunca teve coragem de me pedir uma coisa errada. Porque ele sabia que de mim não sairia. Porque eu confio no Senhor. Eu confiava, eu podia perder o emprego, não importa. Eu podia perder o namorado, não importa. Porque eu confiava na promessa do Senhor para minha vida. E é isso, meninas, que eu desejo do fundo do meu coração, que vocês conheçam. Conheça que Jesus, ele tem um plano para cada um de nós em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor trabalha dia e noite sem cessar por nós, pelas nossas coisas, pelos nossos medos. Deus não dorme. Deus não dorme. E Deus escuta cada oração que a gente tem. Esses dias, faz pouco tempo, quem me conhece sabe que eu adquiri um cachorro, né? A história do Chico, oh meu Deus do céu. O Chico perdeu o movimento das patinhas traseiras, estava arrastando. Eu nunca pedi, né? Aí as pessoas fazendo um movimento enorme para que o Chico voltasse a andar né, de fato. Mas teve um dia que eu cheguei na minha casa, porque eu tinha ido no médico e o médico tinha dado os diagnósticos do Chico. Gente, eu cheguei na minha casa e falei, eu não tenho condições de cuidar de um cachorro. Né? E quem gosta muito de cachorro, queria muito, nada contra, mas quem gosta muito de cachorro, acha que tem que fazer de tudo pelo cachorro, né? E aí eu cheguei em casa, dobrei meu joelho no chão e falei, juro, eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para cuidar do cachorro. Eu não posso tirar dinheiro da minha família. O pouquinho que a gente tem, a gente é simples. Quem tem cachorro, dependendo do cachorro, exige mais. Misericórdia. Não é pra mim, não. Nem vira-lata. Não é. Mas assim, eu vi ali, assim, eu achei tão bonito, porque eu juro, eu entrei no meu quarto, eu cheguei do hospital, eu cheguei da consulta com uma moça que gosta muito de cachorro. Agradeço a Deus pela vida dela. Que ela estava, né, querendo que... E por ela punha o Chico no hotel. E eu falava, você não está entendendo? Eu falava para ela não é da igreja, ela não convive com a gente. Então ela não tem os mesmos valores que a gente. E para ela, era o carnaval. Ia chegar o carnaval, a gente tinha o retiro. Tinha que colocar... Eu ia para o retiro, não podia levar cachorro. E ela falava para mim, põe ele no hotel. Eu falei, não, Santa, que hotel? Eu falava para ela, não é assim a minha realidade. E a gente estava, naquele mês, a gente estava apertado. Naquele mês não tinha dinheiro para pagar as contas. Como que eu ia pensar no cachorro? Só que assim, ela, né, no amor pelo animal, por ela fazia tudo, né? E ela me colocou numa situação que eu fiquei envergonhada, assim, né? Porque eu falei, não. E eu cheguei em casa, ela me deixou, eu falei, olha, eu vou pensar o que eu vou fazer. E eu cheguei em casa, dobrei meu joelho, que aquilo
não era pelo cachorro. Não era só pelo cachorro. Era pela minha família. Porque faltava coisa para minha família ali. E como que eu ia cuidar do cachorro? E aí eu dobrei meu joelho e disse: Senhor, Tu sabes que eu não tenho condição, Senhor. Tu sabes que tá faltando aqui em casa. Como que eu vou pôr o Chico no hotel? Como que eu vou? Senhor, não tem. Mas Deus escuta as nossas orações. E assim como meu marido disse uma vez, eu repito porque isso ficou muito marcado. Se Deus cuida até dos cachorros, quanto mais de nós. Né? E Deus foi fiel. Cuidou. O bichinho tá lá, dando passinhos. Porque faz fisioterapia 2 vezes por semana. E é Deus quem tá bancando todo o luxo dele. Tem luxo. Ele agora anda dentro de casa e fala: ei, Chico, mas você se deu bem, hein? Mas na verdade foi o cuidado de Deus para com a minha vida. Não foi só pelo Chico, foi pela minha vida também. E o Chico traz uma alegria, querendo ou não. A Cristiane não gosta de cachorro. Mas o Chico traz uma alegria. Tenha um coração reto. Tenha uma confiança plena. Tenha certeza de que aquilo que você deseja no seu coração, aquilo que você deseja, não sei o que cada um deseja, Deus sabe. Se é casar, se é ter filho, se é mudar de emprego, não sei. Se é resolver uma situação difícil, uma situação às vezes de saúde, Deus sabe. E Deus escuta, e Deus olha. Deus tem cuidado de cada uma de nós. Nós somos as flores do jardim de Deus. Deus tem um carinho particular com o jardim. E para nós, Ele reserva um lugar tão especial que são as flores. Nessa passagem aqui, Susana quer dizer lírio. Olha que lindo. Susana é um lírio. Talvez você seja uma rosa para Deus. Você seja uma margarida. Você seja um cravo. Um girassol. Graminha? Não, você é muito mais. Você é girassol ali, ó. Cara de girassol. Mas nós somos as flores do jardim de Deus. Que nós possamos entender o carinho que Deus tem para com a nossa vida, para com a nossa história, na medida certa. E Deus cuida de cada detalhe. Não tenha medo, porque Deus cuida de cada detalhe. Deus é providência. Deus é sabedoria. Deus é calmaria, aconchego. Nós somos as flores do jardim de Deus. E eu desejo, do fundo do meu coração, que você possa aprender com Susana na sua retidão,
Que você possa aprender com Suzana através da sua oração. O quanto Deus ouve. O quanto Deus ouve. E assim, nessa certeza de que Deus ouve, nessa certeza de que Deus nos ama, nos acolhe,